Olá, adorador! Mais uma vez com vocês. Tenho certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração pelo poder da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Nesse texto eu prego sobre um tema: as três cruzes no Calvário. Na primeira cruz era a cruz da condenação. Nessa primeira cruz estava crucificado um malfeitor, um homem mau, de coração como uma pedra, duro até o fim. Um blasfemador. Versículo 39 deixa claro. Ele estava ao lado do seu Salvador. Ele estava ao lado daquele que poderia salvar não a sua vida material, porque se Jesus salvasse a si próprio, ele jamais poderia salvar aquele ladrão, ele jamais poderia salvar a nós. Embora em dor e agonia, no vale da sombra da morte, ainda assim, não era gentil. Aquele homem malfeitor, criminoso, nato, não permitiu ser transformado o seu espírito orgulhoso, aquele espírito soberbo. Ele não permitiu, porque ele não era gentil. Ele desafiou Jesus, ele zombou de Cristo. Ele demonstrou profunda insensatez, dizendo: salva a ti e a nós também. Ora, se Jesus salvasse a si próprio, como que ele poderia salvar o ladrão? Se Jesus tivesse salvado a sua vida da morte ali na cruz, como que ele poderia salvar nós? Esse indivíduo não demonstrou nenhum temor a Deus, ele não demonstrou nenhum respeito pela religião. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 9, versículo 10. É o temor a Deus que impede o homem e a mulher seguir a multidão que pratica a maldade. Se tem uma multidão que está praticando a maldade, é o temor a Deus que impede de você caminhar juntamente ao lado desta multidão praticando a maldade. Nesse texto, todos nós vejamos o extremo da maldade num coração perverso, num coração orgulhoso. A segunda cruz é a cruz da conversão. Nessa cruz estava pregado também um homem perdido, porém o seu coração era bom. O homem bom e estava perdido em seus próprios deleites de pecado. Encontramos várias passagens na Bíblia de vários homens bons que estavam perdidos. Atos Apóstolos, capítulo 10, Cornélio era um homem bom. Porém, o inferno está cheio de homens bons. Escuta, amigo, Cornélio era um homem bom e estava perdido. O jovem eunuco, que era superintendente dos tesouros da rainha de Candace, ele também era um homem bom, mas estava perdido. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Nessa segunda cruz encontramos o mais excelente tipo de inteligência humana de 8 formas. Eu vou citar apenas 4 dessa inteligência humana, para que o vídeo não fique muito grande. Eu cito 4. A primeira inteligência humana que aparece na cruz da conversão
é o temor a Deus. O ladrão da segunda cruz, o ladrão que estava crucificado à direita de Jesus, ele demonstrou temor a Deus. E como eu já disse, o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. Segundo, esse ladrão da segunda cruz, ele reconheceu sua própria condenação. No versículo 40, ele diz: nós estamos sofrendo porque merecemos pagar pelos nossos crimes. Terceira sabedoria, ele confessou a fé na inocência de Cristo. No versículo 41, ele foi clássico, categórico em dizer que Jesus era o Filho de Deus. E quarto, ele clamou pela misericórdia. Ele clamou pelo perdão de Jesus no versículo 42. Que sabedoria é essa? É a excelência da inteligência humana. Os dois ladrões foram parceiros nas más obras, parceiros nos crimes, foram parceiros nos deleites da vida, nos ornamentos dos sentidos, da nossa alma, que está sempre querendo as coisas do mundo. Eles foram parceiros também no sofrimento, mas agora eles estavam sendo separados. O da direita estava sendo levado ao paraíso, juntamente com Cristo, porque simplesmente arrependeu dos seus pecados no último momento. E o outro, de coração duro, soberbo, aquele orgulhoso, estava sendo levado ao inferno. Agora eu falo da terceira e última cruz. Ela foi a cruz da salvação. Nela estava Jesus. Em meio ao sofrimento, Jesus deixou de pensar em si mesmo para pensar nos outros, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, versículo 34. Jesus, ele rompeu o silêncio e disse ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Versículo 43. Alguém já me perguntou: pastor, mas como que Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sendo que ele ainda passaria 3 dias na sepultura, só no terceiro dia que ressuscitaria? É porque a alma de Jesus ia acompanhar a alma do ex-ladrão, agora já arrependido e salvo, até o seio de Abraão, que o paraíso naquela época era embaixo da terra, onde poderia até se ver ao inferno. Foi no terceiro dia da ressurreição de Jesus que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que Jesus, ele desceu lá embaixo após ressuscitar, onde ficava o seio de Abraão, que dava para ver o inferno, e levou para a glória aquelas pessoas que estavam lá, inclusive a alma desse ex-ladrão arrependido. Subiu para o céu. Quem falou foi o apóstolo Paulo. Jesus, na agonia, ele deixou de pensar em si mesmo para pensar em sua mãe Maria e disse a João, o seu irmão, filho de Maria, dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Maria que João ia assumir a responsabilidade de cuidar dela. Jesus também estava dizendo diretamente para João: cuida dela. Conclusão: às 3 horas da tarde,
Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o Pai: até aqui eu cuidei do meu espírito, porque enquanto nós estamos vivos, é eu, você, que cuida do espírito e da alma, através da santidade, através de dizer não para a sua natureza pecaminosa, quando ela pede algo inapropriado, que vai na contramão da lei de Deus. É você que cuida através da santidade. Depois da morte, quem assume a responsabilidade de cuidar da sua alma é Deus, que envia os anjos. Então agora Jesus entrega a sua alma, o seu espírito ao Pai. Você que acompanhou essa mensagem até aqui, abre o teu coração para Deus, amigo. Começa a pensar em assuntos espirituais. Exemplo, quando o homem morre, para onde a sua alma vai? Fico com esta palavra, seu pastor YouTube, pregando hoje exclusivamente no Santuário da Oração. Olha a plaquinha ali atrás, ó. Santuário da Oração. Que Deus abençoe a todos. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilhe. Um mega abraço.